Muito bem, voltando aqui para a nossa segunda parte da aula de hoje. Eu disse que quando voltasse ia falar do Enix, mas deixa terminar logo o assunto que falta um pouquinho aqui, aí depois a gente fala na sequência do Enix e dos relatórios. Então, só complementando aqui o que eu estava falando sobre a relação entre constitucionalismo e democracia, esses são, né, dois conceitos, são dois movimentos aí que são parecidos, algumas vezes se identificam, né, mas nesse momento que vivemos, né, já em momentos século XX, século XXI, a democracia da maneira que conhecemos, né, a democracia representativa, ela acaba sendo insuficiente, né, para garantir os ideais do constitucionalismo, né, limitar o poder dos governantes e garantir direitos fundamentais aos cidadãos. Então, é preciso ir mais além. Então, nos países que estão indo mais além nesses pontos e garantindo, né, que se use mecanismos de democracia participativa e comunitária, isso tem dado certo. E aí eles estão se aproximando mais, né, dos ideais do constitucionalismo. Porque não tem jeito, né? Você só vai garantir mais direitos com mais democracia. Você só vai garantir um país mais igual, um país que tenha oportunidades para todos com democracia. E democracia se faz com o povo, né? Não tem país nenhum que você vai encontrar que tenha democracia sem povo. Só que no Brasil que querem fazer isso, né? Democracia sem o povo participando. Então, é importante que os mecanismos de participação democrática sejam melhorados, aperfeiçoados e que aumente-se a quantidade, né, desses mecanismos aqui no Brasil. Mantenha-se os que já tem, né, os que já existem, e que se amplie e melhore esses outros mecanismos. Quando eu falo desses mecanismos, eu estou falando, por exemplo, de audiências públicas, mas não aquelas audiências públicas que uma certa prefeitura aqui, né, que é a prefeitura de Maceió, faz em sábado de manhã, lá não sei aonde, né, não chama ninguém, fala na véspera. Quando tem a audiência que você vai lá assistir, não dão espaço para o povo falar, é só o representante da empresa, é só o representante do governo que fala, o povo só assiste, tem que aplaudir, se vai ainda é expulso do local. Então, isso não é audiência pública, né? Isso é um arremedo. Conselhos populares, então os conselhos são fundamentais para o direcionamento de políticas públicas, né? E o que a gente está vendo aqui é o desmonte total dos conselhos no Brasil, conselhos a nível federal, principalmente, né? Orçamento participativo, né, foi uma prática que foi tão usada em algumas capitais nos anos 90, no começo do século 21, e hoje foi praticamente esquecido, né, esse tipo de orçamento participativo em que o povo, né, cada comunidade, cada bairro, era ouvido para saber qual era a sua prioridade, o que é melhor, construir uma creche, construir uma praça, construir uma quadra, né, melhorar, enfim, outras questões do bairro. Então, isso eram opções que eram dadas pelos próprios moradores. E o governo municipal, né, as prefeituras ouviam. Hoje, isso praticamente não existe mais, né? Não tem mais nenhum governo que faça isso, né? O que tem são aquelas coisas para fingir, né, que estão ouvindo o povo. A Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores indo à praça, aí vai para um bairro, né, um dia lá e ouve o povo e tal, mas aquilo não se concretiza, não vira, né, um projeto de lei, não vira uma lei municipal, né? Então você não vê realmente resultados acontecendo aí, né? E na democracia comunitária é garantir ali que comunidades menores, né, os bairros, por exemplo, nas grandes cidades, tenham também uma representação mais que possa ser mais ouvida, né, pela administração central, né? Isso não quer dizer que é a subprefeitura e tal, que isso já acontece em São Paulo já há vários anos. Não é bem isso. Porque esse modelo da subprefeitura é só uma burocracia menor, né? Mas continua sendo burocrática. Então, a ideia aqui é que o povo participe mesmo, é que a própria comunidade se mobilize, monte o seu coletivo e que esse coletivo possa ser ouvido pelas instituições que estão lá exercendo poder, no caso, o prefeito, a Câmara de Vereadores, enfim. Então, esses mecanismos a nível municipal, né, falando a nível municipal porque estão chegando as eleições municipais, mas esses mecanismos têm que ser expandidos a nível estadual e federal, nacional, né? Então, cada país tem que ampliar isso. Quanto mais você der mecanismos de participação popular, maiores serão as chances de que a democracia se aproxime aí, né, dos ideais do constitucionalismo. Então,
Isso mostra, né, que esses ideais estão próximos, mas que não são iguais, né? E hoje os ideais do constitucionalismo servem, inclusive, para que se possa buscar, né, mecanismos mais eficazes de participação do povo nas decisões democráticas, né? Eu sempre digo isso em todas as minhas aulas e não canso de repetir. Não existe democracia sem povo, né? Então, o próprio nome, né, o etimológico lá, original, era governo do povo. Então, se a democracia é o governo do povo, não existe democracia sem povo. Então, tirar o povo das decisões democráticas vai enfraquecer a democracia. A ideia é justamente o contrário, aumentar cada vez mais a participação popular nas decisões democráticas. Isso é uma coisa comum, né? Não só em países que eu acabei de falar agora, Bolívia, Equador, Venezuela. Na Europa, você tem lá a Suíça, que tem o Landsgemeinde, né? Que é uma espécie de uma Câmara Popular, né? Que vota uma vez por ano leis locais, né? E não são vereadores, é o povo que está participando. Os Estados Unidos têm recall de juízes, recall de governadores. Então, não estou falando de uma coisa aqui de um país que seja totalmente fora da órbita. Não, os países que estão lá mais desenvolvidos, né, que têm economias mais sólidas, que são teoricamente mais ricos, têm esses mecanismos. E por que o Brasil não tem? Por que outros países não podem ter? Então, veja, né? Então, a democracia, quanto mais houver participação popular, mais democrático será o país e mais próxima será essa democracia dos nossos ideais do constitucionalismo, que nunca mudaram, são sempre os mesmos, né? E são fundamentais aí para que se garanta uma democracia mais eficaz, né, nos dias de hoje, certo? Bom. O professor, licença. A Zilda, ela se operou hoje, fez uma cirurgia. Ela estava fazendo tratamento de um cisto na boca, entendeu? Sim. Aí ela fez a metade dessa cirurgia e marcou para fazer outra cirurgia. E hoje ela está muito. Passou agora para mim que está sangrando muito, muita dor. E eu estou avisando que ela não está participando da aula e talvez ela nem possa. O senhor dá um prazo para ela fazer aquele trabalho quando o senhor passar, porque ela não está muito bem, não. Tá certo. Mande meu desejo de melhoras para ela e depois, quando ela puder, ela assiste a aula gravada, né? Tá? Ok. Então, pessoal, alguma dúvida sobre esse conceito aí, essa relação entre constitucionalismo e democracia? Bom, não havendo dúvidas, por enquanto, né? A gente segue para o último ponto aqui desse assunto, que são esses conceitos. Na verdade, vocês vão perceber que a gente vai voltar um pouquinho, vai voltar umas casas aí na nossa caminhada, né? Que a gente vai falar um pouco agora de conceitos europeus e tal, e como isso vai chegar no Brasil. Mas como eu disse a vocês na primeira parte da aula, o Brasil não chegou ainda ao novo constitucionalismo latino-americano. Então, a gente ainda está na fase do neoconstitucionalismo. E esse conceito aí, esses conceitos que vão aparecer agora, na sequência, eles são fundamentais para se entender melhor a fase que o Brasil vive, né? O neoconstitucionalismo. Então, são os conceitos de patriotismo cultural e constitucionalismo intercultural. Bom, esse primeiro conceito, né, o patriotismo cultural, essa ideia apareceu em 1979, na comemoração dos 30 anos da Constituição da Alemanha, da atual Constituição alemã, que é chamada de Lei Fundamental de Bonn, por meio do historiador Dolf Sternberger. O Dolf Sternberger foi quem criou esse conceito lá de patriotismo cultural para ser uma forma, né, de demonstrar que os alemães, né, a Alemanha Ocidental na época, estava mobilizada, né, a favor da Constituição de Bonn, da Lei Fundamental de Bonn, e que nesse conceito de patriotismo, né, haveria também uma sobreposição, né, uma superação do conceito de nacionalismo, que foi terrível, né, utilizado lá pelos nazistas, né, durante ali os anos 30 e 40. Né? Então, era uma forma também de superar definitivamente, enterrar, né, essa ideia de nacionalismo e trazer uma ideia de patriotismo, que seria uma ideia mais válida, né, uma ideia mais eficaz aí para se determinar, né, o conceito que os alemães deveriam ter, o respeito que eles deveriam ter pela sua Constituição
e não só levando em consideração a valorização única e exclusiva do povo alemão originário, mas também se respeitando as questões que já apareciam nos anos 70 na Alemanha, de valorização de outras culturas, né, dos outros povos que faziam parte, dos imigrantes que já estavam ali no território alemão. Então, esse conceito ele começou lá na história, né, com Rudolf Sternberger, mas ele chegou no direito por meio dessa figura aí, né, esse filósofo que vocês já devem ter ouvido falar, o Jürgen Habermas. Então, o conceito de patriotismo cultural chega ao direito por meio de Jürgen Habermas. É ele quem vai trazer da história para o direito esse conceito e vai adaptar da maneira que a gente vai ver agora, certo? Então, na visão do Habermas, o patriotismo cultural deve ser conceituado dessa maneira. O patriotismo cultural é a produção reflexiva de uma identidade política coletiva, conciliada com a perspectiva universalista, comprometida com os princípios do Estado democrático de direito. Então, na visão do Habermas, o patriotismo constitucional seria essa ideia, né? Primeiro, uma reflexão, a produção, por meio, né, da reflexão ali do pensamento de uma identidade, da construção, né, de uma identidade política coletiva. Então, agora a ideia não era só, temos o povo alemão, né, e o alemão, nós vamos buscar aqui o alemão ideal. Não, a ideia aqui era de se incluir, era de se garantir a construção de uma identidade coletiva, de uma identidade política coletiva para todo o povo alemão. E aí não era a nação alemã, que era só eram só a tal da raça ariana, não. Agora são todos os alemães, são todos aqueles que fazem parte do território alemão. Isso vem, né, reforçado por essa perspectiva universalista, né, da garantia universal de direitos para todos os que estão lá no território alemão, e isso vem com o comprometimento com os princípios do Estado democrático de direito. Então, é fundamental para que tudo isso ocorra que se obedeça a esse modelo de Estado, né, que é o Estado mais moderno, é o Estado mais contemporâneo, que é o Estado democrático de direito. Então, não é só um Estado de direito, é um Estado em que vai se obedecer às leis, mas é um Estado em que, além das leis, há a obediência aos princípios democráticos. Então, com o patriotismo constitucional, a Alemanha supera definitivamente aquela fase lá do nacionalismo, né? E agora abre uma nova etapa, né, de 79 para hoje, em que vai se buscar a valorização de todas as culturas, né, para que se construa uma identidade única política de todo o povo alemão. Não só os alemães da tal hipotética que não existe, né, raça ariana, quanto todos os que estão lá no território, porque agora povo é um conceito maior do que nação, mais amplo, então são todas as pessoas que estão no território alemão. Esse conceito chega aqui ao Brasil na década seguinte, né, quando a Constituição de 88 foi promulgada, e aí ele foi adaptado. Aqui a gente não usa o termo patriotismo cultural, até porque patriotismo, nacionalismo aqui no Brasil, de vez em quando a gente vê sendo usado de maneira pejorativa, né, como hoje, né? Fala assim, temos um governo patriótico e que está entregando tudo para os estrangeiros. Patriotismo mandou lembrança, né? Então, isso não é patriotismo, longe disso. Então, com o tempo, né, essa expressão vai sendo adaptada e, no caso brasileiro, o conceito que foi mais adequado foi o de constitucionalismo intercultural, que foi adotado para interpretar o conteúdo da Constituição de 88. A ideia é bem parecida, porque aqui no nosso constitucionalismo intercultural, vamos garantir na Constituição de 88 a valorização de todas as culturas que fazem parte do ideal, né, de povo brasileiro. Então, nós temos aí a cultura do homem branco, né, dos descendentes lá dos portugueses, dos outros povos europeus, e temos ainda mais, né, influências dos povos indígenas originários e também, né, dos povos que acabaram vindo para o Brasil por conta da escravidão, que seriam aí as comunidades hoje quilombolas, então, os representantes máximos dessa cultura. Então, o constitucionalismo intercultural traz na Constituição de 88 essas normas que vão garantir lá o respeito, né, às comunidades indígenas e também o respeito às comunidades quilombolas. Então, há um reconhecimento do Brasil de que todas essas culturas devem ser valorizadas. Só que, diferentemente do que a gente viu agora da Bolívia, do Equador, da Venezuela, não chegamos a colocar os indígenas, né, em pé de igualdade conosco ainda, né, porque
ainda não temos aqui no Brasil vários idiomas. O nosso idioma continua sendo só o português, né? Os outros idiomas são variações ali que podem ser ensinadas, né, nas comunidades específicas, mas você não vai ter um curso, né, nacional aqui de Tupi-Guarani, por exemplo, né? Não vai ter isso no Brasil, porque as línguas indígenas, né, as nacionalidades indígenas não são consideradas como várias nacionalidades dentro do Brasil, como acontece na Bolívia. Aqui é uma nação só ainda, né? E que os povos indígenas estão incluídos nesse conceito de nação brasileira, mas com alguns direitos, né, que antes não existiam ou não eram garantidos da maneira que são hoje, né? Da mesma forma, os povos quilombolas. Então, as comunidades quilombolas. Então, o constitucionalismo intercultural representa uma evolução, né, que é derivada desse conceito do patriotismo cultural, mas não chegamos ainda ao nível da Bolívia, do Equador, né, que chegaram a garantir, né, até direitos iguais de nacionalidade, idioma, bandeira, né, várias bandeiras, vários idiomas e várias nacionalidades para os seus povos, não só para os descendentes dos europeus brancos, mas também para os povos indígenas. E no caso do Brasil, especificamente também as comunidades quilombolas, certo? Então a gente acabou voltando aí, né, algumas casas. Aí vem os conceitos, né, que eu falei agora, constitucionalismo intercultural, porque existem esses dois conceitos que vão aparecer aqui. Um é mais associado ao Brasil, né, atualmente, e o outro acaba indo para os países que a gente viu na primeira parte da aula, Bolívia, Equador e Venezuela, principalmente. Então, nós temos multiculturalismo e pluriculturalismo, que vão um pouco mais além do que o chamado constitucionalismo intercultural. Então, eles são conceitos mais abrangentes, né, que os conceitos de patriotismo constitucional e constitucionalismo intercultural. No multiculturalismo, né, o primeiro, que está mais associado ao Brasil, há um reconhecimento maior das diferentes culturas como componentes da sociedade. Enquanto que no pluriculturalismo, que está mais associado ao modelo da Bolívia, por exemplo, há o reconhecimento de todos os aspectos do Estado, levando-se em consideração todas as culturas existentes naquele país. Então, o Brasil subiu mais um degrauzinho aí nos últimos anos, quando a gente evoluiu, né, para essa ideia do multiculturalismo. Então, hoje, há um reconhecimento maior das culturas indígenas, das comunidades quilombolas no Brasil, né, por conta do próprio dispositivo, dos próprios dispositivos da Constituição de 88, mas nós não chegamos ao nível da Bolívia, em que reconheceu-se direitos iguais, né, em todos os aspectos do Estado boliviano para todas essas culturas, né? Tanto é que lá na Bolívia, como eu disse na primeira parte da aula, o nome oficial do país é Estado Plurinacional da Bolívia, né? Então, o nome plurinacional está no próprio nome oficial, né? A nomenclatura. Aqui no Brasil continuamos sendo República Federativa do Brasil, não mudou. Então, o Brasil ainda, né, não chegou a esse modelo do pluriculturalismo. No máximo, a gente atingiu o chamado multiculturalismo, que dá mais direitos, reconhece mais direitos, mas não coloca ainda essas comunidades, esses povos, no mesmo patamar, igualzinho, né, em termos de reconhecimento de Estado e nacionalidade em relação aos povos, né, aos descendentes aí dos europeus, aos brancos, né, que acabam sendo os povos mais privilegiados, né, a parcela mais privilegiada das sociedades. Então, neste sentido, os países pluriculturais têm, inclusive, a adoção de vários símbolos nacionais plurais, como bandeiras, idiomas oficiais. É o caso da Bolívia, né, que eu falei. A Bolívia tem como idiomas oficiais o castelhano, né, que é o espanhol, e 36 idiomas indígenas. Além da bandeira boliviana, né, tradicional, tem a Huipala, que é a bandeira, né, que representa a união das comunidades indígenas. Então, são duas bandeiras nacionais, né, entre outros símbolos, né, que são variados, são plurais. Esse fenômeno, no entanto, não é criado aqui pela América do Sul, né? Antes disso, já havia outros países que eram plurinacionais. Então, você vai encontrar países plurinacionais como Canadá, Bélgica, Suíça, né? No Canadá, você tem lá a obrigatoriedade de 2 idiomas, né? Inglês e francês. Na Bélgica, você tem, acho que, 3 ou 4 idiomas oficiais. Na Suíça, você tem lá a separação, né, dos cantões. Então, tem cantão que fala italiano, tem cantão que tem o idioma, né, que está mais associado ao alemão. Enfim, então, tem variações aí nesses países, eles são plurinacionais. Mas os países sul-americanos, como Venezuela, Equador e Bolívia,
elevaram o nível de reconhecimento da plurinacionalidade nas suas constituições mais recentes. Então, o fenômeno da plurinacionalidade não é um fenômeno novo, porque outros países já adotam esse modelo. Agora, aqui na América do Sul, é um fenômeno novo, né, que precisa ainda ser estudado melhor, como eu disse já, porque Venezuela, Equador e Bolívia implantaram esses modelos há poucos anos. Né? Bolívia há 10 anos, ou 11, né? Equador 11, 12 anos, a Venezuela há cerca de 20 anos. Então, ainda falta muito, né, para que esses modelos evoluam e cheguem aí ao nível de reconhecimento internacional que Canadá, Bélgica e Suíça já têm há muito mais tempo. Né? Bom, então, isso é o que eu tinha, né, para falar sobre o chamado constitucionalismo, nesse assunto. Assunto este agora encerrado. E a gente vai seguir agora para um segundo momento na nossa aula, em que, primeiro, eu queria perguntar e queria ouvir vocês, né, para saber como é que foi semana passada, as impressões de vocês sobre o ENIX e sobre a Semana de Direitos Humanos. Conseguiram acompanhar tudo? Como é que foi? O que é que vocês acharam aí? Foi a primeira vez que vocês participaram, né, desse evento e logo nessa situação de pandemia, então tudo tendo que assistir pelo YouTube, né? Como é que foi para vocês essa experiência? Professor, eu achei muito enriquecedor. Eu consegui, assim, mesmo em horário de trabalho, botava um fone ali, ia seguindo, né? Procurei acompanhar todas, assim. Eu gostei muito, foi da menina esqueci o nome dela, que eu quero seguir da AME, aquela foi uma das melhores que eu achei dela. A Júlia. Como é o nome? Júlia. Eu tava na cabeça que era a Fernanda, buscando o Não, Instagram é dela. Júlia. Juro, como é o sobrenome, hein? Agora eu não lembro não, mas o professor sabe. Júlia Nunes. Júlia Nunes. Júlia Nunes. A menina é invocada, gostei. Botou para empenar ali. Foi ótimo, foi uma das melhores que eu achei. A sua. Mas as outras também, bem interessante, enriquecedor, assuntos bem relevantes para o que a gente está vivendo agora. Foi ótimo, né? Seria bem melhor, claro, se fosse ao vivo, mas assim, foi muito interessante tudo. Achei muito bom. Aham. Boa noite, professor. Oi, Leandro. Eu também gostei bastante, né? Eu não tive a oportunidade de ficar durante o dia para acompanhar alguns, e à noite eu também estava um tempo um pouco corrido, né? Que eu chego um pouco tarde em casa, mas eu acompanhei a da Júlia Nunes e acompanhei também a moça que estava com a Manuela, coordenadora, que ela falou um assunto muito interessante, importante, né? Que é a questão do direito e a evolução, né? De nós podermos acompanhar, né? Nesse mundo da tecnologia, e ela explicando detalhes que para esses novos advogados que vão entrar aí tem que estar bem atualizado para poder fazer, né, uma defesa de alguma coisa, saber onde vai falar, né? Até que ponto nós podemos alcançar e seguir a evolução, né, da tecnologia. Eu achei muito importante também. Isso. Vocês são essa geração, né, que vão entrar aí, são segundo período 2020, 21, 22, 23, 2023, 24, né? Vocês vão se formar se tudo correr aí, transcorrer normalmente. Então, vocês vão estar mais conectados ainda do que estão hoje, né? E, assim, essa pandemia ela veio para acelerar muita coisa, né? Muitos desses aspectos aí da conectividade. Então, coisas que talvez só daqui a 10 anos a gente tivesse passando, né? Agora foi tudo adiantado, né? Por conta dessa questão do distanciamento social. Então, vocês vão ser essa geração que vai entrar aí no mundo do direito, né? Realmente como profissionais de direito mais conectados ainda do que estamos hoje, né? Então, saber usar essas ferramentas e saber usar esses recursos vai ser fundamental. E vocês devem ter visto aí nos últimos dias notícias, né, do Supremo, né, o ministro Luiz Fux, né, que é o presidente do Supremo, falando, né, que agora vai buscar a digitalização completa do Poder Judiciário, né? Então, um caminho que provavelmente será sem volta vai ser de ter realmente agora audiências totalmente online do jeito que a gente está aqui, né? De não usar tanto as salas de audiência presenciais e tudo mais, porque isso pode representar a economia, né?
tá havendo isso, né? Isso aparece aí claramente, a economia de custos, né? Para quem tem lá as salas, para quem tem os prédios. Então, isso pode ser um caminho sem volta. E aí vocês vão entrar daqui a alguns anos justamente nesse contexto, né? De ter algumas audiências que vocês vão participar, como advogados, promotores ou mais à frente juízes e juízas, totalmente online, né? Então, esse contexto, né, atual, ele vai antecipando aí algumas etapas que a gente talvez só visse daqui a 5 ou 10 anos. Né? Então, foi muito interessante ver esses aspectos também sendo retratados, né, nas palestras, porque a gente fez mesmo né, tentou dar essa análise, ou colocar, né, essa análise para o debate, né, de como tudo isso está impactando aí nas relações jurídicas, sociais, como isso está impactando no futuro do direito também, né? Então, os projetos, né, professor, apresentados foram muito interessantes, os alunos participando, que são formandos, né, pessoas que já passaram pelo que nós hoje estamos passando e que estavam mostrando o resultado do trabalho delas, dos anos que passaram estudando e da escolha de um projeto e executar esse projeto. E a gente vê que o amor com que eles falam daquilo dali, né? A garra. Os profissionais formados que estavam palestrando, não tinha nenhum deles que não demonstrasse amor pelo que ele estava falando ali. São pessoas que, de fato, amam o que fazem. E os alunos também, cada um com seu projeto diferenciado, falando sobre o Rio São Francisco, falando sobre o que nós estamos passando hoje, falando sobre política. Então, foram todos os temas da nossa atualidade debatidos, explicados, e eu acredito que todos que participaram gostaram. Eu só tive uma dificuldade em me inscrever em 2 períodos. Eu acabei participando sem ter conseguido fazer a inscrição. Eu assinei a lista de frequência, mas eu acho que não vai adiantar. Mas eu não consegui fazer a inscrição, professor, em 2 momentos. Mas para mim foi maravilhoso. Foi perfeito. Ah, beleza. A gente teve esse problema porque foi também a nossa primeira vez com tudo isso, né? Nós nunca tínhamos organizado eventos online e nunca tínhamos feito inscrições online, porque no ano passado vocês não viram isso, Kerine sim, porque ela já é de um período mais à frente, né? Ela viu o evento do ano passado, como é que foi. Então, era inscrição na secretaria, tinha todo uma ficha de inscrição, passava uma lista de presença, não sei o quê. E esse ano tudo foi virtual, né? E aí realmente pode acontecer problemas. E aconteceram, né? Os primeiros que se inscreveram tiveram problemas, porque quando eu fui liberar lá o DOIT, eu tinha colocado assim, para cada um fazer uma inscrição. Só que eu tive que abrir 10 eventos para o Enix, né? Que foram as 4, segunda e terça, manhã e noite, foram 4. E os minicursos, né? Que vieram. E o simpósio de pesquisa docente, que foram, então, 10 eventos. E aí, se eu deixasse só uma inscrição, vocês só iam se inscrever para um e os outros 9 não. Aí eu tive que chegar lá e ampliar. Botei 12, 15, e aí vocês puderam se inscrever livremente, né? Aí, nesse meio caminho, aconteceu alguém não conseguir se inscrever, mas como havia muito tempo para se inscrever, deu tempo de a grande maioria conseguir. Aí, a questão dos certificados ela vai ser emitida lá pelo DOIT, né? Quem fez a inscrição pelo DOIT, tudo por lá, certo? Então, depois, no próximo mês, né, no decorrer do mês de novembro, a gente vai emitindo. E aí vai chegando. Cada um de vocês deve ter recebido um e-mail, né, falando lá da inscrição, e aí vai ser por esse e-mail que você se inscreveu que vai começar a ser mandado lá o certificado. E aí, como a inscrição foi feita partilhada, né, então era segunda-feira de manhã, segunda-feira à noite, aí vai ser um monte de certificado que vocês vão receber. Porque aí cada participação dessas gerou um certificado de 5 horas, né, no caso das palestras do Enix. No simpósio, aquele que foi na quarta-feira à tarde, foram 2 horas, e cada minicurso vai gerar um certificado de 2 horas. Então, vocês vão ter um monte de certificados aí que vão aparecer. E aí eles vão ser emitidos tudo pelo DOIT. Por isso que não vai dar para emitir só para quem assinou a lista, porque a lista de presença é só pelo Google Forms, né? E aí, quem não conseguiu inscrever pelo DOIT, aí não tem como a gente mandar o e-mail para a pessoa, inclusive porque teve inscrições que vieram de fora, né? Alunos da UFAL, que participaram e tudo mais. Em relação a certificados de outros cursos, no caso, qual curso, Paula? Assim, a gente teve os minicursos
tudo foi pela coordenação de pesquisa até a quinta-feira à tarde, né? Aí, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, foi a Semana de Direitos Humanos. Aí foi com o Basílio e com a Manuela. Aí vocês têm que ver com a coordenação de direito, né? Como é que vai ser a emissão de certificados deles. Eu estava assistindo na sexta-feira e eu vi, por exemplo, que não passou lista. Então, tem que ver com eles como é que vai ser esse controle aí. Se eles vão liberar certificado para todo mundo que se inscreveu pelo DOIT e tudo mais. No nosso, sempre teve lista. Então, vai ser fazendo o comparativo. Quem se inscreveu com a lista. Curso de fora. Ah, sim. É outro curso que você está falando, algum curso que você está fazendo por fora. Aí você vê se emite certificado e emitindo você vai guardando ou já vai começando a mandar para o nosso e-mail que eu vou colocar aqui no chat. Espera aí. Que é esse aqui. Eu já coloquei uma vez, mas nunca é demais colocar, para lembrar sempre a vocês. É esse aí. horasdireitoceune@gmail.com. Esse é o e-mail das horas. Então, quando você for recebendo certificados, você já pode ir mandando para esse e-mail, que aí a minha secretária Camila ela vai contando e já vai passando uma parcial para vocês, para dizer, olha, falta tantas horas disso, daquilo outro. Que aí vocês já vão se direcionando para cumprir as horas que faltam, né? Para já superar essa parte aí com mais tranquilidade, tá? Bom, gente, falamos aí um pouquinho sobre o ENIC, sobre a semana... Professor, licença. Diga. No primeiro dia, eu estava num lugar, assim, no sítio, e não tinha, assim... Eu não consegui entrar. Está ouvindo? Sim, pode falar. Eu não consegui, assim... Depois eu entrei, consegui assistir tudo, entendeu? Mas de imediato eu não entrei. Eu só tinha passado a lista. Aí eu fiquei tão assim que eu não vi a lista e não assinei no primeiro dia. Aí tem problema? Vamos ver esses casos depois. Vamos ver No primeiro dia de manhã. Foi de manhã, né? Pronto. Foi. Tu vê para mim? E assim, uma coisa importante que depois a gente... Foi eu e a Zilda que teve esse problema. Ela também ficava aperreada. Até eu não estou conseguindo acessar. Aí a gente veio acessar já na metade da palestra. Já tinha iniciado, entendeu? Uma coisa aí eu não assinei. A Zilda assinou, eu não assinei, não. Eu fiquei tão atordoada que eu não consegui assinar a lista. Depois não consegui, entendeu? Pronto, depois a gente vai ver essa questão também. Essas outras Beleza. questões, tá? Obrigado aí. Nada. Bom, deixa eu passar para vocês as informações sobre o que eu pedi, né, das atividades em relação ao MENIX e a Semana de Direitos Humanos, né? Então, eu preparei uns slidezinhos, depois eu compartilho com vocês, com essas regrinhas básicas, para que vocês façam os relatórios. Teve gente que mandou relatório para mim, acho que não foi dessa turma, não, foi do 6º período. Mas não era, eu tinha falado para vocês que não era para mandar agora, né? Não foi vocês, não. Estou falando aqui só para se alguém estava pensando que era para entregar logo, não é. Eu disse para vocês que ia dar um prazo, né? E aí vocês vão ver isso agora. Muito bem. Então, o que é que vocês vão fazer, né, nesses relatórios? Lembrando que são 2, né? É um relatório para o ENIX e um relatório para a Semana de Direitos Humanos. Aí vocês vão escolher, certo? Uma noite ou uma manhã do ENIX, né? Para relatar o que aconteceu lá, das palestras e tudo mais, né? Mesma coisa da Semana de Direitos Humanos. Escolhe lá quinta-feira ou a sexta-feira à noite, um dos dois, para fazer o relatório sobre as palestras. Na quinta-feira foram 2 palestrantes, né? Isso na sexta foram 3, da Semana de Direitos Humanos. Então, é um relatório para cada evento. Mas o modelo é o mesmo. Então, vocês vão fazer o mesmo modelo, só vão mudar o conteúdo, né? Então, vocês vão fazer isso, essas informações eu tirei do manual da CEUNI. Nós temos um manual de normas que está lá no site da CEUNI, na parte da coordenação de pesquisa. E nesse manual tem lá o passo a passo, o que é que vocês devem fazer, certo? Então, o que vocês vão fazer é o relatório de um evento, seminário, palestra ou congresso. Tanto o encontro de iniciação científica quanto a Semana de Direitos Humanos se enquadram nesse modelo. Foi seminário, palestra ou congresso. Então, vocês vão fazer o relatório com a capa, né, o nome de vocês, né, relatório do ENIX, relatório da Semana de Direitos Humanos. Né, pronto, bota lá o cabeçalhozinho da CEUNI, né, Faculdade CEUNI e tal. A folha de rosto, né, que é a segunda folha. Aí são só questões puramente metodológicas, né, não são de conteúdo. A apresentação, certo? Que aí é a apresentação do evento e vocês vão poder escolher. Vocês fazem numa página à parte
ou fazem em formato de cabeçalho, no início do texto do relatório, certo? Essa apresentação ela segue um padrão que eu vou mostrar agora na sequência, que são os dados sobre o evento. Vocês vão colocar lá nessa parte da apresentação isso aí, tá? O título do evento foi o ENIX para a Semana de Direitos Humanos, coloca lá. Quem promoveu? Promotor, já está aí, né? Coordenação de pesquisa, extensão, se foi o ENIX. Coordenação de direito, se foi a Semana de Direitos Humanos. Data e período de realização. 19 a 21 foi o ENIX, 22 e 23 a Semana de Direitos Humanos. Qual foi a forma de transmissão? Aqui era local, mas não teve local, né? O local foi na casa de cada um de nós, então não tinha como ser. Eu mudei, adaptei aí para virar forma de transmissão, ao vivo pelo canal CUNE Faculdade no YouTube. E quem foram os conferencistas ou palestrantes? Aí você vai colocar aí o nome de cada um, a depender do turno que você escolheu. Foi o ENIX, segunda-feira de manhã, teve gente lá que falou. Na segunda noite, outras pessoas. Na terça de manhã, outras pessoas. E na quarta, outras pessoas. Se você ainda tem acesso lá às inscrições aos eventos, né? Você vai ver lá quais foram os palestrantes, né? Quem falou. Então, isso aí você pode fazer numa folhinha à parte ou pode fazer em formato de cabeçalho. E aí está bem fácil. Tira essa parte aí, copia e cola lá, né? Só deixando as informações necessárias, né? Porque aí eu coloquei dos dois eventos. E aí você vai fazer isso de forma separada. Num relatório, as informações do ENIX, no outro, a informação da Semana de Direitos Humanos. A parte de conteúdo mesmo é essa aí que a gente chama de comentário crítico avaliativo. Nessa parte, vocês vão fazer o comentário sobre o conteúdo das apresentações realizadas no evento, indicando os principais tópicos, a qualidade das apresentações, o uso dos recursos audiovisuais, da linguagem adequada, entre outras coisas. Isso tudo deve ser relatado nas palavras de vocês, certo? Nas palavras do próprio aluno, conforme o conteúdo de cada palestra. Se vocês anotaram alguma coisa, é passar para o papel, né? Na verdade, para o computador, aquilo que vocês anotaram, né? Se não anotaram, assiste lá de novo, está tudo gravado, e aí você vai lá e faz o relatório. Essa parte do comentário crítico avaliativo, eu deixo a liberdade para vocês escreverem um pouco mais ou um pouco menos. Então, o número de páginas aí é entre 2 e 3 páginas para cada relatório, né? Então, 2 a 3 páginas de comentários sobre, né, do relatório em si, para o ENIX, 2 a 3 páginas para o relatório da Semana de Direitos Humanos. E a última parte, né, que é a conclusão do relatório, em que vocês vão fazer comentários sobre a importância do evento para a formação acadêmica e profissional do aluno. Elisa falou isso bem aqui, né, o Stone falou também um pouco disso. Então, é só passar para o computador, né, para o texto, aquilo que vocês sentiram, aquilo que vocês visualizaram, aquilo que vocês perceberam que foi importante para a formação de vocês como alunos, como alunas, certo? Também aqui deve ser relatado nas palavras de vocês, conforme aquilo que foi visto em cada palestra que você vai relatar do ENIX e da Semana de Direitos Humanos. Número de páginas, aqui uma página para a conclusão. Então, de conteúdo, vai ter 2 a 3 páginas dos comentários, uma página da conclusão. Então, de conteúdo, o seu relatório vai ter entre 3 e 4 páginas no total, né, de texto que você vai escrever, tanto para o ENIX quanto para a Semana de Direitos Humanos. Pontuação. Até um ponto por relatório entregue que cumpra esses requisitos que eu acabei de falar, né? Então, até um ponto para o relatório do ENIX, até um ponto para o relatório da Semana de Direitos Humanos. E o prazo final para vocês de Constitucional 1 até o dia 12 de novembro, quinta-feira, tá? Então, até o dia 12 de novembro, vocês terão esse prazo para me mandar esses relatórios, tá? É o prazo final, tanto para o ENIX quanto para a Semana de Direitos Humanos, para os 2 relatórios, tá? Eu volto daqui a pouco para vocês tirarem alguma dúvida, se for o caso, tá? Até já.